Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast A Vida é um Processo. O meu nome é Yasmin e estou aqui para conversarmos sobre a vida. Afinal de contas, ela é um processo, mas não precisa ser vivida sozinha. No episódio de hoje, vamos falar sobre a força do pensamento. A força do pensamento tem um poder inimaginável. Basicamente, você é aquilo que você pensa. Sendo assim, eu te faço uma pergunta. Eu falar que você é o que você pensa te tranquiliza ou te deixa preocupado? Aí você vai me falar: Yasmin, não dá para pensar positivo, coisas maravilhosas o tempo inteiro. Eu tô correndo aqui, tenho muita coisa para fazer. Às vezes acontecem coisas inesperadas, às vezes acontecem coisas com as quais eu não sei muito bem como lidar. Às vezes eu enfrento desafios que eu nem estava esperando. Enfim, a vida é uma caixinha de surpresas e é basicamente impossível eu me manter positivo o tempo inteiro. Aí eu te digo, se você já veio com todas essas justificativas a respeito do nosso assunto, vigiai, hein? Porque isso quer dizer que você anda com um pensamento muito negativo. Aí você vai mais uma vez me dizer: mas imagina, isso acontece, tá bom, eu confesso, eu penso negativo às vezes, mas acontece. Vamos seguindo em frente, né? Você tá bravo, pensa negativo e depois tá tudo certo e segue a vida, correto? Bom, é correto que a vida segue. É verdade. Só que você já parou para pensar o que o pensamento que você tem pode acabar fazendo com a sua vida? Porque ela vai seguir. E ela vai seguir rumo ao que você está pensando. Você está preparado para viver aquilo que você pensa? Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer de uma forma bem simples, tá bom? Então vamos supor que você foi ao médico e o médico falou para você que você está acima do peso. Pois é, triste notícia, né? Vamos fingir que eu também nunca recebi esse tipo de comentário do médico. Mas enfim, vamos lá. Vamos supor que ele te deu essa triste notícia. Você está acima do peso. E então você fala: não, eu vou mudar, né? Afinal de contas, minha saúde, vou cuidar do meu peso, vou emagrecer. Ok. Então você pega e você sai do médico focado. Primeiro dia, você tá comendo tudo direitinho. Segundo dia, você tá comendo direitinho e tal, até que chega o sábado. Então você já começa a pensar: bom, eu segui certinho, né? Todos os dias. Acho que não vai fazer mal, né? Se de repente eu comprar um lanche, tipo um Big Mac do McDonald's, ou não sei, alguma esfirra, uma pizza, acho que não vai fazer mal, né? E você fica pensando nisso. Aí você fala: não sei se eu devo, mas você fica pensando forte. Então, você pega e já vai pensando sobre o preço, já começa a pensar se você tem o dinheiro para comprar, se você vai ver alguém que de repente você poderia comer junto. E aí, quando você vê, você já tá falando com uma pessoa: e aí, vamos comer? Só hoje pode, vamos comer uma pizza então? E aí, de repente, esse pensamento então vira uma palavra, e aí na sequência vira o quê? Uma ação, porque aí você pega e vai lá comer a pizza. Uma delícia, não é mesmo? Arrasou! E então você conclui o seu sábado super feliz e tudo mais. E aí, o que tem na sequência? O domingo. Pois é. Aí você vira e fala: bom, eu só comi ontem, né? Foi só um dia, tá tranquilo, tá tudo controlado.
na semana foi tudo certinho, foi só ontem, é só hoje, mas mais uma coisinha ali, sabe? Tô com vontade de comer um lanchinho ali, eu vou comer um hot dog. Tudo bem, né? Por que não? Por que não? E você fica pensando, quando você vê, você já tá lá pagando o hot dog e comendo deliciosamente. Pois é, já foi um sábado e um domingo que você quebrou a sua dieta. E então, chega segunda-feira e você faz a dieta, beleza, aí chega a terça. E aí você fala, hoje eu tive um dia estressante, né? Acho que não tem problema. Igual os outros dias, acho que não tem problema nenhum. Eu vou comprar esfirra, assim, eu afogo minhas mágoas. Melhor. E depois, talvez eu tome um sorvetinho, né? Assim eu supero melhor o que aconteceu. Porque o meu dia, nossa, tá louco. Meu dia foi complicado demais. E assim vai acontecendo, vai se repetindo. E quando você vê, você tá comendo várias vezes pelo iFood, por lanchonetes, enfim. Você tá comendo um monte de coisa que não deveria estar comendo. Pois é. Como você se sente a respeito disso? Você tem ideia do que aconteceu com você? Porque tudo isso começou num pensamento. Sabe aquele pensamento de se dar um presente, de se sentir bem, de ter um dia estressante, uma semana estressante, você falar que você merece e tá tudo certo? Aquele pensamento seu que te convence a fazer coisas que talvez você não deveria fazer? Pois é, agora eu te apresento a receita do que acabou de acontecer no nosso exemplo, tá bom? Só o exemplo, hein? Vamos fingir que isso nunca aconteceu com você. Seja, sei lá, pela dieta ou por qualquer coisa que você tenha pensado que você percebeu que aconteceu o mesmo estilo. Quer dizer, não, você não percebeu, certo? Porque com você é diferente. Com você, isso nunca aconteceu. Então, eu vou te contar a receita do que houve só no nosso exemplo, tá bom? Então, vamos lá. O pensamento que você teve virou uma ação. Você pensou, você foi lá e comprou. Aí você foi lá e repetiu, ou seja, a sua ação virou um hábito. E aí esse hábito acabou virando o quê? O seu caráter. E o seu caráter acaba virando o quê? O seu destino. Então, qual seria o seu destino nesse exemplo? Ser uma pessoa saudável ou ser uma pessoa que poderia ter problemas de saúde ou outras questões por conta de obesidade? Aí você deve ter se assustado agora e falado, nossa, calma, foi uma coisinha leve. Uma coisinha leve. E de repente você já nem tá percebendo que você tá errando. Você tá começando a achar que isso é natural, que tá tudo certo. Sendo que de verdade, você sabe que não tá certo. Você só não quer parar para pensar que não esteja certo o que você está fazendo. Isso é bom para você? Para o seu corpo? Até para sua alma? Isso é bom para você? Então, como que a gente pode fazer a respeito disso? Bom, a notícia não é das mais simples, né? Afinal de contas, como sempre a gente fala, a vida é um processo. Não quer dizer que seja simples. Mas a receita é basicamente controlar seus pensamentos. Pois é isso mesmo que você ouviu. Controle-se, contenha-se. Quando você tiver um pensamento, e acredite, eles vão vir. Eu sei como é que é. Eu sei que às vezes vem pensamentos que você não quer pensar e quando você vê, você já pensou. Então, sabe o que você tem que fazer? Assim como ele veio, deixa ele ir embora. Não fica namorando aquele pensamento. Não fica continuamente pensando naquilo. Porque se você continuar pensando naquilo, bom, já te expliquei a receita, né? Você já entendeu onde é que vai dar. E esse exemplo que eu dei foi sobre comida. Só que esse tipo de situação pode acontecer para tudo o que você imaginar. Inclusive para o que você está pensando neste momento. Eu vou ler para você um pedacinho do livro de Provérbios.
ele foi em grande parte escrito pelo rei Salomão. Eu não sei se você conhece, mas ele foi filho do rei Davi e considerado um dos homens, na verdade, o homem mais sábio que já existiu, porque Deus deu esse dom para ele após ele ter pedido. Então, eu vou ler para você Provérbios, capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 26. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Uau! Você já tinha percebido que o pensamento dirige dessa forma a sua vida? Isso está escrito até na Bíblia. Acabamos de ler juntos. Então não é nenhuma brincadeira. O que você pensa acaba se tornando o que você é. Sendo assim, vigie os seus pensamentos, pois muitas vezes você acaba tendo medo de alguma coisa e você pensa repetidamente sobre aquilo, de tanto medo que você tem, que você acaba atraindo exatamente aquilo. Percebe como isso acaba fazendo muito mal para você? Concentre-se em coisas boas. Escute o que é bom, escute palavras que vêm de Deus, leia a Bíblia. Não para ficar se influenciando por notícias ruins, coisas ruins. Não para ficar andando com pessoas negativas que só falam fofocas ou coisas que em nada vão contribuir para a sua vida. Isso é muito sério, não brinca com isso. A gente está falando da sua vida. E a sua vida é preciosa para Deus. Então, sim, você precisa dominar os seus pensamentos. Assim, você vai trazer uma vida boa para você mesmo. Uma vida edificada por Deus. Simplesmente começando pelo controle dos seus próprios pensamentos. Entende? Reflita sobre essas palavras. Traga coisas boas para sua vida. Deus quer te abrir novas oportunidades. Deus quer te trazer coisas boas que você sonha, que você almeja. Só que para isso você tem que focar nisso, você tem que pensar nisso. Porque você vai atrair as coisas boas. A sua própria mente vai buscar oportunidades de você fazer aquilo que você quer fazer de bom para você e para sua família. Reflita sobre essas palavras. Ensine também as pessoas que não sabem sobre isso. Se for necessário, compartilhe esse vídeo também. São alguns minutinhos que já podem fazer a diferença para uma pessoa, assim como fez a diferença para você. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Domine os seus pensamentos, seja centrado em Deus e seja muito feliz. Sinta-se à vontade para curtir o nosso podcast, comentar, compartilhar, nos seguir. Estamos presentes no Instagram, no Spotify e também estamos no YouTube. Seguimos juntos, vivendo o processo que é a vida. Um abração e um beijão no seu coração, tá bom?